Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem tá chegando agora, meu nome é Thiago e este aqui é o podcast Crítica Marxista. Recapitulando o episódio passado, nele a gente falou bastante sobre fusões e aquisições no setor comercial e no setor produtivo. Isso porque o Chandler argumenta que a grande corporação moderna é o resultado da concentração de diferentes atividades dentro de uma mesma empresa. Lembra que não é a expansão ilimitada de uma mesma atividade. Uma imagem que ajuda a gente a entender esse fenômeno é comparar essas empresas com aquele cenário que apresentamos no episódio 1 dessa série. Porque lembrem que naquele cenário, para se comercializar qualquer mercadoria, muitos agentes eram envolvidos nas várias etapas do processo. Já na grande corporação, quase todas essas etapas são realizadas pela mesma empresa. E esse processo de concentração de atividades teve como alavanca inúmeras fusões e aquisições entre empresas do mesmo setor, entre indústrias e fornecedores, entre indústrias e atacadistas, entre atacadistas e varejistas, enfim, vocês entenderam, né? Mas paralelamente a isso, a gente falou sobre os problemas gerados pelos embates entre empresas concorrentes e também sobre os problemas gerados pela atuação dos especuladores. Nessa linha, a gente fez até algumas ressalvas à forma como o Chandler apresenta essas coisas. E certamente a gente vai voltar a falar mais sobre isso no futuro. Já no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o que eu chamei de profissionalização dos gestores e como a intensificação da concorrência e a atuação dos especuladores afeta esse processo de profissionalização. E eu prometo que é muito mais interessante do que parece, e para isso a gente vai olhar separadamente para o que a gente está chamando de gestão intermediária e para gestão estratégica, que é o nível dos top managers, que é o que a gente mais comentou aqui. Mais para o final do episódio, a gente vai falar também sobre o surgimento dos grandes conglomerados, que é algo diferente das grandes corporações. E aí eu vou até usar alguns exemplos de séries contemporâneas para ajudar a gente a ver essas diferenças. Então, feita a introdução, vamos começar pelos gerentes de nível intermediário. Ao longo dos últimos episódios, eu já dei alguns exemplos de questões operacionais que foram profissionalizadas. Eu falei, por exemplo, do departamento comercial das empresas varejistas e das empresas produtoras. Falei do surgimento do departamento de publicidade e propaganda. Dei também vários exemplos sobre questões operacionais dentro do processo produtivo propriamente dito, né? E eu achei pertinente trazer todos esses exemplos, pois eles ajudam a gente a perceber de forma mais visual o grande desenvolvimento da administração intermediária. Desenvolvimento que aconteceu dentro das grandes corporações, ou do protótipo das grandes corporações, mas é importante enfatizar já desde o início que a administração intermediária é algo que aparece com o crescimento das corporações. E ela é intermediária justamente porque ela não é 100% operacional e ela também não é 100% estratégica. Então sobra para os gestores intermediários ficar equilibrando demandas operacionais com decisões estratégicas. Sendo que, como a gente já viu, as decisões estratégicas passam pelo filtro da politicagem do corpo societário e também pelos interesses dos especuladores. Então, enquanto as decisões operacionais tendem a ser tomadas de forma objetiva, a partir das dificuldades encontradas no dia a dia, as decisões estratégicas envolvem embates políticos de agentes com diferentes agendas. E essas agendas podem inclusive avançar sobre a política estatal, trazendo mais uma variável para esse jogo. Nessa linha, é interessante notar que o nível intermediário e o operacional foram os primeiros a serem realmente profissionalizados. E se a gente ficar só naqueles embates que apresentei no episódio das empresas ferroviárias, a gente já consegue entender um pouco mais do porquê das coisas acontecerem dessa forma. Lembrando que já no episódio das empresas ferroviárias, eu comecei a indicar como a ação dos especuladores contribuía para um certo atraso na profissionalização dos top managers. Então, enquanto os gerentes de nível médio podem atuar de forma relativamente mais independente da politicagem e, portanto, devem enfrentar friamente os problemas operacionais, os top managers são produtos dos embates do corpo societário. Aquela série da HBO, Succession, captura essa dinâmica de uma forma bem legal, né? Ela inclusive nos ajuda a ver como essas condicionantes se mantêm na dinâmica contemporânea, ainda que com outras ressalvas.
Inclusive, o exemplo da série talvez seja até mais fiel para esse contexto do início do século XX do que para o contexto do início do século XXI, que é onde a série acontece. Eu digo isso porque a série retrata, né, uma grande empresa, na verdade até um conglomerado, como a gente vai ver adiante, mas que ainda é controlado por uma família específica. E na dinâmica contemporânea, ainda que isso exista, mesmo pensando em grandes corporações, a gente pode pensar, por exemplo, nos marinhos controlando a Globo. Esse controle familiar está tendendo a se tornar cada vez menos visível. E quando a gente fala em conglomerados ainda, isso tende a ser ainda mais pulverizado. Aliás, mas é bom esclarecer o que eu estou falando com pulverizado. Eu não estou dizendo que aconteceu um processo de desconcentração de renda, muito pelo contrário. Mas o que aconteceu foi que as grandes empresas, elas acabaram se tornando acionistas de outras grandes empresas. Então, na prática, às vezes é bem difícil identificar quem de fato detém o controle de verdade. Então tem até vários debates científicos sobre isso, mas é um campo que eu preciso estudar mais, então nem vou me alongar muito nisso. Mas aproveitando ainda essa questão familiar, é bom salientar que enquanto a gestão estratégica é quase que um terreno exclusivo da classe capitalista, a gestão intermediária não é um terreno tão exclusivo. E se ainda não deu para sacar, o porquê disso vai ficar claro logo logo. Fechando esses parênteses, é importante dizer que na grande corporação moderna, as tarefas da administração operacional pouco se diferenciavam das atividades realizadas pelos gestores das empresas unidivisionais. Já a média gestão é um produto da grande corporação, como eu falei mais no início. Isso porque ela surge para criar os meios de se coordenar grandes fluxos de materiais e produtos dos fornecedores aos consumidores finais. É a média gestão que deve conceber formas de se expandir o mercado consumidor por meio de publicidade, construção de marcas, serviços de pós-venda, prospecção de clientes, crédito direto ao consumidor. Além disso, quase toda a gestão dos recursos internos fica também nas costas da administração intermediária. E quando eu digo quase toda, é porque obviamente a administração intermediária não mete o bedelho no salário dos top managers. E é interessante notar que quando a administração intermediária realiza essas tarefas com eficiência, ela inclusive possibilita um certo amadorismo na condução estratégica dos negócios. Se a administração intermediária garante a redução de custos e a ampliação da produção, através do uso mais intensivo de recursos sob seu controle, torna-se tolerável um certo nível de racionalismo no nível estratégico. Mas uma vez que a gestão intermediária garante o uso mais eficiente dos recursos, ela reduz por tabela a necessidade de aporte de capital. Ou seja, ela gera melhores condições para que as empresas familiares se expandam sem ter que recorrer ao mercado financeiro. Portanto, a eficiência no nível intermediário era uma forma de proteger essas empresas da atuação dos especuladores. Mas quem acompanhou aquele meu mini curso sobre as crises econômicas, ou quase qualquer outro vídeo que eu tratei da conjuntura econômica contemporânea, eu indico que é uma tendência secular de queda da taxa de lucro. Ou seja, com o passar dos anos, o mesmo nível de eficiência administrativa, produtiva, redunda em retornos financeiros cada vez menores. Ou seja, a profissionalização da gestão estratégica é uma tarefa que podia no máximo ser adiada, mas não evitada. A gente não vai entrar nisso nessa série, mas eu iria até um pouco além e diria que isso vale também para a administração política. Aliás, falando na gestão política, o Brasil contemporâneo é um bom exemplo disso, né? Ou será, por exemplo, que o SUS teria funcionado do jeito que funcionou, principalmente nesses anos de pandemia, se tivesse dependido 100% da atuação dos top managers do Estado, que foram todos indicações do Bolsonaro. Então, assim, obviamente que a gente só pode especular sobre o que deve ter tido de servidor de carreira, ocupando cargos de gerência intermediária, fazendo um milagre para que a destruição não fosse ainda maior do que a que foi. Mas a gente pode deixar para falar mais sobre isso num outro momento. Agora vamos falar da profissionalização dos top managers.
A gente já viu, portanto, que a politicagem que envolve a atuação estratégica das empresas redundou num certo amadorismo na sua condução. Mas que com o passar dos anos, a intensificação da concorrência, a queda da taxa de lucro, impediram que esse amadorismo fosse adiante. Assim, um grande passo para o desenvolvimento da administração estratégica foi dado pela General Electric e pela DuPont, que daqui para frente vai ser DuPont, porque é muito difícil falar com sotaque francês. O Chandler, inclusive, destaca que se tratam de empresas que conseguiram se manter protegidas das disputas societárias e, portanto, reuniram melhores condições para darem um passo adiante. Mas é importante ressaltar que o que a gente está chamando de profissionalização da administração estratégica só aconteceu uma vez que os métodos desenvolvidos pela gestão intermediária permitiam aos top managers atuar de forma efetiva tanto na coordenação, monitoramento das operações correntes, desde a produção à distribuição das mercadorias, quanto na alocação de recursos em novas operações. Então a gente está falando em se definir claramente as atribuições dos top managers dos departamentos funcionais, então marketing, finanças, operações. A gente está falando em delimitar instrumentos de contabilidade e controle, em definir canais de comunicação entre o escritório central e as unidades operacionais. E a partir disso tudo, avaliar de forma mais fidedigna o desempenho da média e da gestão operacional. Lá no episódio das empresas ferroviárias, eu brinquei que os acionistas decidiam quais investimentos fazer a partir de intuições. Entre outras coisas, isso se devia ao fato de ainda não haver instrumentos administrativos consolidados que definissem métodos mais objetivos, mais racionais de se tomar as decisões estratégicas. Já no momento em que se tem uma série de indicadores à disposição, e não menos importante que isso, quando se está atuando num contexto em que a lucratividade é menor e a concorrência mais acirrada, os capitalistas não podem se dar ao luxo de tomarem decisões pouco fundamentadas, né? Ainda mais porque certamente eles vão estar enfrentando alguém que vai estar tomando decisões mais fundamentadas. Então a tendência é que cada vez mais, para se realizar investimentos, se refine os métodos de avaliação, ou em outras palavras, é necessário estender o horizonte de análise para tomar uma decisão de investimento. Então, por exemplo, esse processo começa a envolver a previsão de demanda futura, a disponibilidade de matérias-primas, a previsão de fluxo de caixa e mudanças tecnológicas. Acho que com isso começa a ficar claro que quando a gente fala em profissionalização da gestão estratégica, a gente está falando de questões concretas. Nessa linha, inclusive, a profissionalização é ainda mais necessária quando a administração intermediária se mostra pouco eficiente. E tem um exemplo popular que é excelente para a gente ver isso, que é o da atuação dos presidentes dos clubes de futebol. Se a gente pensar, cabe ao presidente conceber os rumos da gestão estratégica quando as coisas não estão indo bem. Quando o papel do presidente é exercido de forma amadora, como quase sempre é o caso nos clubes de futebol, as trocas de técnicos são feitas naquele esquema lá da astrologia. E aí, se na base da sorte o presidente acerta na escolha do treinador, ele pode continuar sendo amador tranquilamente. Isso, é claro, num contexto em que a competição não está tão acirrada. Porque lembre, a gerência intermediária consegue segurar o rojão em contextos pouco restritivos. Então, se, por exemplo, um certo clube de futebol lá da capital paulista, que veste preto e branco e está passando muita dificuldade, contratasse o Guardiola para ser treinador, considerando então o treinador como um gerente de nível intermediário, que isso nem sempre é o caso no Brasil, mas vamos considerar. Esse movimento por si só pode ser o suficiente para livrar esse time sofrido, né, da ameaça do rebaixamento. E no melhor dos mundos pegar uma vaga na Libertadores, né? Mas certamente nesse contexto restritivo não ia permitir mais do que isso. Mas eu abri esse parênteses porque lembrem que mesmo dentro do campo da administração, há muitos pesquisadores que consideram o pensamento administrativo como exclusivamente um meio de dominação. E aqui a gente está querendo dizer que a coisa não é tão simples assim. Claro que dentro do capitalismo, a eficiência administrativa está a serviço da reprodução do capital. Ninguém aqui é louco de dizer que não.
Mas o que a gente defende é que a evolução dos métodos administrativos carrega algo de positivo que pode inclusive ser utilizado socialmente num outro modo de produção. Ou mesmo para a gestão desse certo clube de futebol que não ganha 500 mil jogos. Mas antes da gente avançar sobre o próximo tópico, como ao longo desses episódios eu fiz questão de localizar essas coisas na linha temporal, ao final da primeira década do século XX, a atuação dos top managers ainda tinha alguns pontos de amadorismo. O Chandler destaca, por exemplo, que eles ainda consumiam muita energia com questões cotidianas e ainda carregavam a visão dos seus departamentos funcionais nos encontros da administração central. E talvez esse é um ponto que fique mais abstrato para quem não tem experiência empresarial, o que inclusive pode gerar uma certa inveja de algumas pessoas. Mas enfim, essas brigas entre departamentos funcionais é algo absolutamente cotidiano. Então cabe a uma gestão estratégica mais profissional minimizar esses embates, ou o efeito desses embates, reduzindo a eficiência dessa empresa. E outra dificuldade também que permanecia no início do século XX é a de consolidar a gestão de diferentes unidades dentro do mesmo negócio. Lembrem que quando eu falei da atuação dos especuladores, eu falei que eles planejavam aquisições e fusões, mas não se preocupavam em dar uma unidade para essa estrutura. E esse é um ponto que demanda um balanço, um equilíbrio que é difícil de encontrar. A centralização exagerada normalmente carrega consigo a necessidade de burocratizar demais. Já quando se centraliza de menos, via de regra se gera retrabalhos ou se impede que se gere ganhos de escala. E como eu estava comentando que a administração pode ter uma função positiva em outro contexto social, e também naquele certo clube de futebol que está pedindo socorro, é importante enfatizar, portanto, que esse equilíbrio entre centralizar e descentralizar é o tipo de problema que teria que ser enfrentado numa sociedade para além do capital, pensando numa superação positiva, né? Mas a gente pode voltar a isso em outro ponto no futuro. E aí todos esses pontos que eu falo que a gente pode voltar no futuro, me cobrem aí nos comentários e tal, porque com certeza eu vou esquecer. Mas agora a gente vai para a seção final do livro do Chandler. Ainda enfrentando essa questão do equilíbrio entre centralização e descentralização das atividades, o Chandler afirma que o que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi a consolidação de dois modelos. De um lado, o modelo centralizado, departamentalizado e funcionalizado, desenvolvido pela DuPont nos anos 1910. E do outro, um modelo descentralizado e multidivisional, inaugurado pela General Motors, mas que foi inclusive incorporado pela DuPont anos mais tarde. A ideia do modelo multidivisional é ter diversas divisões autônomas sendo conduzidas por gerentes de nível intermediário. Enquanto isso, a partir de um grande escritório central, os top managers avaliam o desempenho dessas divisões e decidem os rumos da corporação. Um exemplo despretensioso dessa estrutura aparece lá naquela série britânica The Office. Lá o Michael seria um gerente de nível intermediário e ele era monitorado pelos top managers que atuavam no escritório central. E esse exemplo é legal também porque ajuda a gente a ver como do início do século XX ao início do século XXI há uma linha de continuidade nesses procedimentos gerenciais. Uma das poucas novidades é a forma como a grande corporação moderna avança para novos setores e também evolui de uma estrutura nacional para uma estrutura globalizada. Nesse último caso, há também uma mudança na forma de se estruturar as multidivisões. Ao invés de se subdividir a grande empresa entre diferentes produtos, como era o caso no início, ou no contexto nacional, começa a se dividir as unidades por questões de geografia. E aí mantém-se uma divisão entre produtos somente dentro do escritório central. Mas uma outra grande novidade, que é até que eu comentei no início, que é o surgimento dos grandes conglomerados. E eles são resultado de uma série de fusões e aquisições com um ímpeto mais grandioso. E assim, eu particularmente considero muito difícil separar a expansão dos grandes conglomerados da expansão da especulação financeira. Mas o Chandler até se esforça em apresentar uma explicação diferente dessa. E ele vai encontrar a base para essa explicação no chamado conceito, do ciclo de vida do produto. A partir disso, ele argumenta que os top managers
consideravam o ciclo de vida dos negócios e aí eles vão identificar necessidades de diversificar a sua linha de produtos para fugir da obsolescência. Isso quer dizer então que os conglomerados não ficavam restritos a negócios que mantêm relações entre si, pois a indústria como um todo pode ir para o saco. E esse é um ponto que dá para ver nas duas séries que eu mencionei. Sem dar spoilers, lá em Succession, a empresa tem unidades atuando no ramo de mídia, no setor de cruzeiros, e se não me engano fala também que há unidades atuando no ramo alimentício na Europa. E lá inclusive aparece também essa história do ciclo de vida dos produtos. Tanto que vira e mexe tem uma discussão entre adquirir uma nova mídia tradicional, uma emissora de TV, portanto, ou uma plataforma de streaming. E lá em The Office, é inclusive um motivo de muitas piadas o fato da empresa lá ser produtora de papel, né, já no momento em que se está avançando para a digitalização desses processos. Então, basicamente, é um ramo que não tem possibilidade de crescimento. Mas enfim, se eu tô falando de séries desse jeito é porque a gente já tá chegando no final, né? Então vamos para as considerações finais do episódio. Bom, então com o episódio de hoje, a gente encerra o livro do Chandler e a gente pode dar por concluído pelo menos o nosso primeiro grande objetivo, que é o de apresentar o surgimento da grande corporação moderna e também dos gestores profissionais. Agora a gente pode focar 100% no segundo grande objetivo, que era aquele mais contingencial, né? Então eu vou tentar amarrar um pouco mais essas coisas que a gente falou com a dinâmica econômica contemporânea. Ainda que, sendo justo, né, a gente já esboçou alguns links aqui, até trazendo exemplos contemporâneos, né? A gente falou, por exemplo, sobre a especulação financeira, sobre a intensificação da concorrência. São dois fatos que têm grande peso na conjuntura econômica contemporânea. Mas eu vou tentar deixar essas coisas ainda mais amarradas. Mas só adiantando para vocês irem pensando, né? Por exemplo, quando eu falo no aumento da eficiência operacional dos negócios, a gente pode pensar que esse movimento, juntamente com a intensificação da concorrência, é a face visível, se não do problema da queda da taxa de lucro em si, pelo menos é a face visível dos efeitos da queda da taxa de lucro sobre a dinâmica econômica. Então não são duas coisas diferentes. O aumento da concorrência e a queda da taxa de lucro. São dois movimentos que se alimentam, né? Mas a gente precisa mostrar passo a passo como essas coisas se alimentam, né? Só que a quantidade de episódios que isso vai demandar, eu ainda não arrisco a dizer. Porque ao mesmo tempo em que há uma satisfação em concluir uma série como essa, que dá um trabalho do cão, e que ainda tá dando, né? Por outro lado, eu queria dialogar o máximo possível com os questionamentos que vão surgindo. E como se trata de uma série com muitos episódios, e no momento em que eu tô começando a postar mais no formato de podcast do que nos vídeos tradicionais lá no YouTube, significa que vai levar um tempo maior pro pessoal alcançar esse episódio. Então vou ter que ficar matutando aí, encontrar uma solução para isso. Encerrar logo, deixar a série de stand-by, enfim. Mas comentem aí que as questões de vocês que vão dar o combustível para a organização desses últimos episódios. No mais é isso, um abraço e até a próxima.